Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fortman do canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E agora aqui vocês estão vendo essas terrestres aqui, gente. Pois bem, essas são os espatoglotes, são plantas terrestres. Aqui nós temos aqui a chamada de grapete, que tem um cheirinho de uva que lembra o refrigerante grapete, por isso ela tem esse apelido, que é o Spatoglotis unguiculata. E aqui nós temos o Spatoglotis plicata suavis. Ela tem uma cor bem discretinha, bem discreta. E aqui nós temos o alba, aqui do lado, ó. Nós temos a Spatoglotis plicata alba, também, toda branca. E aqui nós temos a Spatoglotis plicata da cor rosa, tipo, que é a variedade padrão dela, é predominante. Pois bem, gente, o vídeo de agora vai ser sobre o comportamento, a fenologia, as fases do desenvolvimento dessas magníficas orquídeas terrestres, lindas, floríferas e de facílimo cultivo, gente. Então, vamos começar? Eu vou falar dessas espécies, as plicatas, a unguiculata e também aqui as híbridas de cores amarela com rosa, porque elas têm todas o mesmo desenvolvimento bem semelhante. E elas entram naquele grupo de plantas como a arundina e o dendróbio antenato, ou seja, plantas de desenvolvimento indeterminado, ou seja, que crescem ao longo de todo o ano, emitindo brotações e florações ao longo do ano inteiro. Ou seja, elas florescem o ano inteiro, claro que tem um pico, e brotam o ano inteiro. Claro que tem uma época que brota mais também. Então, vamos acompanhar tudo isso e vamos então, já que elas fazem o ano inteiro de forma indeterminada, vamos pegar um bulbo e acompanhar o desenvolvimento desse pseudobulbo. Vamos lá então? Pessoal, vamos começar aqui a nossa viagem pelos espatoglotes. Bom, como eu disse, são orquídeas terrestres, então o substrato dela aqui é a mistura de terra e substratos floreiros. Mas daqui a pouco eu falo disso. Primeiro, vamos ao comportamento dela, de cada bulbo. Então, primeira fase do crescimento dela, assim como plantas de crescimento indeterminado, vem a sua brotação. A brotação dessa planta, geralmente, ela vem pontuda e sem folhas. A princípio vem uma pequena brotação em que ela ainda não tem folhas abertas e ela cresce até um determinado ponto. E então começa a surgir essa primeira folhinha que vai começando a abrir e se desenrolar, como vocês podem ver aqui, já na segunda fase de crescimento desse broto. Em geral, é uma fase relativamente rápida. O crescimento desses brotos não é muito demorado, gente. Então, em questão de 1 a 2 meses, um broto cresce, estourando 3 meses entre o broto e até a formação completa desse bulbo, ok? Então, depois dessa primeira fase inicial, ela entra na segunda fase, que é o quê? Começa a emitir as suas folhas verdadeiras, suas folhas completas abertas. Como vocês podem ver aqui, essas são folhas de um broto jovem que está se desenvolvendo. O broto ainda é fino e não tem formação de pseudobulbo. Isso mesmo, gente. É um broto jovem que ainda não formou pseudobulbo. Depois ele entra num estágio mais avançado em que ele emite mais folhas. As folhas ficam cada vez maiores e mais largas. E ele começa a entrar no seu estágio de maturação, onde ele já atingiu quase o número máximo de folhas, né? O bulbo do espatoglotes emite cerca de 6 folhas, 7 folhas, não chega dificilmente a 10 folhas abertas. Eles crescem até um determinado tamanho e para de crescer com as suas folhas abertas, como vocês podem ver aqui. E aí começa, ó, a engrossar o pseudobulbo aqui embaixo. Os bulbos deles são engrossados embaixo, tem um formato meio de peão invertido e eles vão crescendo. O duplicata tem um tamanho maior e o do unguiculata tem um tamanho menor.
Após o bulbo atingir a maturação, que é o que? Começa a amarelar as palhas do bulbo e ele entra na fase final de maturação e completa o bulbo, essas folhas já pararam de crescer, então ela já se encontra madura e esse bulbo não cresce mais, ele termina de crescer e, eventualmente, ele vai amarelar as palhas de baixo, como vocês podem ver aqui, ó, as palhas de baixo ficam amareladas e o bulbo já está maduro. Quando a gente tira essas palhas, a gente consegue visualizar esse bulbo madurinho, gente. Essa é a outra fase dele. E aí, na fase do bulbo já mais maduro, como vocês podem ver aqui, entrando em maturação, como esse aqui, ó, que já está começando a engordar o bulbo, até a fase madura do bulbo, é a fase em que normalmente ocorre a emissão da haste floral. E como vocês estão vendo aqui, ó, a emissão da haste floral da Spathoglottis é basal, é uma haste que vem da base do pseudobulbo, da terra mesmo, ali junto à terra. Então, conforme o bulbo vai entrando na fase de maturação, formação do bulbo até a maturação completa, gente, anotem bem, é a fase em que ocorre emissão de haste floral, isso mesmo, a haste floral cresce nessa etapa de finalização do crescimento dos pseudobulbos. Então, ela vai crescendo a haste floral e o bulbo entra na fase de maturação em completo desenvolvimento e aí vem a floração dessas hastes florais, que são florações longas, que têm uma durabilidade muito longa e é uma floração sequencial, gente, isso mesmo, ela é sequencial, ou seja, abre um grupo de flores e aí vai morrendo as flores mais antigas e vai saindo flores mais novas, como vocês podem ver aqui, até chegar a um ponto em que essa haste não tem mais força e cessa a floração. E aí vocês veem isso aqui, ó, vários restos de floração e ela vai crescendo de forma sequencial. E elas podem ter uma floração bastante alongada, gente. Isso mesmo, a floração delas pode ser bem longa mesmo. E a haste pode florir muito, crescer mais de 30 centímetros quase, florindo sem parar. Ou seja, é uma planta que tem uma floração muito durável. Após a floração, o bulbo já está maduro, a haste começa a secar e já ocorre a emissão dos brotos laterais. Então, quando o bulbo já está em maturação, na fase de maturação e maduro, ele emite brotações laterais, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem um bulbo em fase de maturação, provavelmente quase maduro, e emitindo brotações laterais. E o legal dela é que ela pode emitir muitas brotações laterais, ó. Bulbo maduro, brotação lateral, e ela pode emitir várias brotações laterais. Ela é meio incerta na hora de emitir as brotações, ela não tem um período certo, gente. Por isso que a gente fala indeterminado. E isso vai acontecendo ao longo do ano, de forma desordenada, porém, geralmente, essa emissão de brotações e florações, ela tende a dar uma boa diminuída durante os períodos mais frios do inverno no ano, principalmente em regiões mais frias e dias mais curtos. Depois, com a primavera, o verão e outono, o número de brotações e floração aumentam significativamente. Então, esse é o ciclo básico do desenvolvimento de cada pseudobulbo e ao longo do ano como essa planta se comporta. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre a Spathoglottis. Vamos lá? Bom, gente, então falei sobre o ciclo, o comportamento das Spathoglottis. Agora um pouco de dicas de cultivo dessa planta, né? Vamos lá. Bom, por se tratar de uma orquídea terrestre de enraizamento extremamente abundante, ela é uma planta de crescimento relativamente rápido. Quando a gente pensa em orquídea, a partir de um bulbo pequeno, em 1 ano, 2 anos, você já tem uma planta relativamente entosserada e florindo, principalmente da grapete, da unguiculata, o que é muito interessante, pois é uma planta que de um único bulbo às vezes vem 2, 3 brotos logo de uma vez, ou seja, uma planta que brota com muita facilidade. Mesmo de bulbos antigos, já sem folhas, que já perderam suas folhas com o tempo, que isso é normal nessa planta, com o tempo os bulbos mais antigos perdem as folhas, mas eles ficam
vivos por um bom tempo, e esses bulbos replantados, divididos, eles podem emitir mais de uma brotação de uma vez, o que é muito interessante, o que faz com que essa planta se recupere muito rápido, gente. Então, é isso uma primeira característica interessante, velocidade. Essa planta, em relação a orquídeas, é uma planta de crescimento relativamente bem rápido, gente. Então, ela entossera muito rápido. Necessidade de vasos maiores, diferente de orquídeas epífitas e rupícolas, que a gente tem aquela regra do vaso apertadinho. Aqui na Spatoglotte, geralmente, a gente usa vasos maiores, mais largos e mais fundos, pois essa é uma orquídea que enraiza muito e ela aprofunda mais as raízes e ela cresce muito rápido, então ela precisa de mais espaço para crescer. E ela é terrestre, gente, então isso é muito importante. Vasos pequenos demais apertados atrapalham o crescimento dessa planta. Vejam aqui nesse exemplo, por exemplo, essa planta ou eu tenho que passar para um vaso bem maior ou fazer a divisão. Provavelmente aqui eu vou fazer divisões dessa torceira, porque eu acabo vendendo também um pouco dela. E ela repõe muito rápido, então eu devo fazer divisões aqui a partir dessa minha grapete aqui, Spatoglottes unguiculata. E vasos grandes, nunca vasos pequenininhos demais. Claro que também não é legal vasos muito exageradamente grandes, gente, mas pode ser vasos bem maiores do que o que a gente usaria para orquídeas epífitas. Aquela regra aqui não se aplica muito, do vaso apertadinho proporcional ao tamanho da planta. Também ela pode ser plantada em canteiros no chão, claro, canteiros devidamente preparados, com terra bem adubada, com bastante matéria orgânica, bem afofada, bem fofinha, mais profundo, canteiro mais alto e protegido do sol direto. Então, ela pode ser plantada em canteiros também e ficam muito bonitas, florescendo praticamente o ano inteiro. Em relação ao clima, essa é uma planta que aceita os mais diversos tipos de clima, sendo que em locais de clima mais ameno para frio, ela tolera uma quantidade de luz bem maior, inclusive até consegue tolerar algumas horas de sol pleno. Porém, em climas quentes, ela não tolera o sol pleno e queima. Então, ela precisa de meia sombra, mas sempre com boa claridade. Em relação ao substrato dela, como eu falei, é uma planta terrestre. E ela pode ser plantada em terra comum, dessa terra adubada que a gente compra em floricultura, gardens, hortos, enfim, loja de agropecuário. E podemos estar misturando ela com adubos como estercos, outros adubos orgânicos, humus de minhoca, farinha de osso, enfim, você tem N maneiras de preparar. O importante é que fique um substrato relativamente leve, bem drenado, não pode ficar muito pesado, muito argiloso, que encharque e compacte. E pode ser interessante, né, para ficar mais leve, mais drenado, misturar um pouco de substrato de orquídea epífita nele. Mas a preferência, né, ou melhor, o que predomina é a base de solo, a base de terra. E também pode ser usado substrato do tipo comercial pronto, do tipo floreira, como Top Gardens e Top Garden Floreira e outras marcas também, gente. Substrato de hortaliças, enfim, outros pode ser usado em mistura. O importante é a mistura final é ficar bem escurinha, bem rica em matéria orgânica, bem pretinha, bem adubada, com bastante adubo orgânico e bem leve, bem levinha, bem drenada, bem porosa. Aí a chance da sua planta ir para frente e ficar bonita como essa aqui, como essas aqui que vocês estão vendo, é bem grande. E vejam só como eu falei que a floração sequencial ela vai se alongando, ó. Ela começou nessa haste aqui e ela já está com quase uns 30 centímetros aqui, ó. Olha só, e ainda está bem forte, ainda vai florir mais. E é uma pena que no vídeo não dá para vocês sentirem o cheiro dessa planta, pois é definitivamente aquele refrigerante grapete. É muito gostosinho o cheirinho dela. E é isso, gente. E lembrando, ó, essas plantas aqui... Não, vou deixar para o final do vídeo, para vocês ficarem mais curiosos. Mas, voltando aqui ao cultivo... Então, essas são algumas dicas básicas.
Em relação a replante dessa planta, a gente pode estar replantando ela sem grandes problemas a qualquer época do ano. Mas aconselho a fazer os replantes e divisão principalmente no final do inverno e início da primavera, pois é a época que ela começa a brotar de forma mais acelerada, uma vez que no inverno ela dá uma desacelerada no seu metabolismo, principalmente em regiões frias. Então, os bulbos podem demorar mais tempo para brotar. Plantando no final do inverno e início da primavera, entre agosto e setembro, a recuperação é bem mais acelerada. Então, ótima época para fazer os replantes e divisões, gente. E em falar em divisão, ela pode ser dividida usando a mesma regra que a gente usa para outras orquídeas, em torno de 3 bulbos, pelo menos no mínimo, mas muitas vezes sobram aqueles bulbos traseiros sem folhas, às vezes sobra um bulbo só. Não tem problema, elas recuperam, gente. Essa é uma planta de recuperação. Se o bulbo está íntegro, elas recuperam com muita facilidade. Então, é uma planta de fácil recuperação, gente. Mesmo bulbos traseiros velhos, sem folha, que ainda estejam verdes. E essas são as dicas básicas de cultivo dessa planta. E em relação à adubação, use bastante adubação orgânica a cada 2, 3 meses. Pode ser torta de mamona com farinha de osso, pode ser bocache também. E podemos, além deles, estar usando também adubação dessas que a gente usa para orquídea, né, que dissolve na água e usa para orquídea. Existem N formulações. Por exemplo, aqui eu uso o BG junto com a adubação orgânica trimestral também. Então, o BG Orquídeas com orgânica trimestral que eu estou usando aqui nelas. E é isso aí. Agora, voltando ao que eu falei, vocês estão vendo aqui as 3 variedades, a unguiculata, a espécie unguiculata, aplicata suaves e aplicata alba. Pois é, gente, elas serão parte da premiação da minha 9ª rifa, que já foi divulgada aqui no canal. Vou deixar o link também aí agora. E os números já estão chegando no seu final, gente. O sorteio está próximo. Então, ó, corram, garantam seus números na rifa, entre em contato comigo pelo WhatsApp que aparecerá aí no vídeo e na descrição do vídeo. E vamos garantir seus números, porque um dos prêmios, o 3º prêmio, são esses espatoglotes aqui, ó. Todos eles aqui, corte dessas espatoglotes, plantas muito bonitas, floríferas, de crescimento rápido, muito agradável e de fácil cultivo. E é isso que eu tinha para falar sobre espatoglote, gente. Espero que tenham gostado. E se sim, deem aquele joinha no vídeo e se inscrevam no Planta Sem Mistério e acompanhem o Orquídea Sem Mistério também, gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Agora eu fui de vez.